Olá, essa é a aula de um dos Ws, who, quem, em que nós vamos tratar do home officer e seu processo de adaptação. Quem são as pessoas que trabalham em home office? Quem é você? Uma pessoa familiarizada e feliz com o home office? Eu tenho muita autonomia, as cobranças são por produtividade. Não existe a cultura de ficar controlando as pessoas, os horários. A cultura é por entrega. Se a gente combinou alguma coisa, vou entregar o que foi combinado e faço como achar melhor. Com minha equipe, toda semana tem uma reunião de planejamento e as informações são colocadas no sistema. Toda segunda-feira nos reunimos para avaliar se ficou algo pendente da semana anterior e ver o que vamos fazer ao longo da semana que se inicia. Ou você é uma pessoa familiarizada com home office, mas que prefere o escritório? Eu tenho a prática do home office, porém não me identifico e prefiro o escritório. Mas porque tenho dificuldades com a infraestrutura, desde o próprio notebook até a conexão à internet, o mobiliário, a cadeira. Não acho fácil também a questão cultural. Como demonstrar que estou trabalhando? Passo o tempo todo tentando mostrar que estou trabalhando ao invés de fazer o que preciso, pois o meu chefe é muito controlador. Não sei bem como resolver essas questões. Talvez eu até me identificasse com o home office se soubesse resolver essas questões. Ou você é uma pessoa sem muita experiência no home office em processo de aprendizado. Não costumava fazer home office. Acredito que posso ser produtivo, mas ao mesmo tempo tenho medo de perder a produtividade por estar fisicamente longe da equipe, dos colegas. Tem também as questões habituais de adaptação em casa. A família, as crianças compartilham o mesmo espaço que eu. Tenho dificuldade para encontrar limites entre problemas domésticos e profissionais, mas estou no caminho do aprendizado e quero cada vez mais me profissionalizar no home office. Você se identificou com algum destes perfis? Eu preciso dizer a você que, independentemente do perfil que você escolher, todos eles têm algo em comum: o processo de adaptação. E os principais motivos para uma adaptação lenta e difícil ao home office no geral são o sentimento de insegurança, a dificuldade para garantir uma infraestrutura adequada e para estabelecer as rotinas. São questões também que dificultam a adaptação ao home office, a perda de contato com colegas de trabalho e a falta de supervisão da gestão, que se traduz na necessidade da autogestão. Como nem todos se sentem preparados para a disciplina da autogestão, surgem dificuldades para lidar com uma nova lógica de tempo e espaço. E isso pode influenciar diretamente no seu interesse em abandonar o home office. Por isso, é importante que você aprenda como atingir a autogestão para que não caia nessa armadilha. Duas coisas são fundamentais para a autogestão: a flexibilidade e a autonomia. Lembrando que a autogestão favorece em muito a sua adaptação ao home office. Não são todos os profissionais que se adaptam facilmente ao home office, pois ele requer autodisciplina, organização, autonomia e prazer em trabalhar sozinho.
Você precisa se automotivar porque você está exposto a desconcentrações decorrentes do espaço ao seu redor. Muitas vezes você está trabalhando em casa em horários modificados, diferentes dos horários normais do escritório. E você possui grandes chances de sofrer interrupções, de ter distrações com a presença da família, das pessoas que moram com você. Pois bem, trazendo a discussão da adaptação home office para a área da saúde, podemos aprender um pouco sobre esse processo com a teoria da adaptação da enfermeira americana Callista Roy, que aponta 4 pressupostos básicos do processo saúde-doença que interfere na adaptação. Você é um ser biopsicossocial. Ou seja, você tem as suas questões físicas, as suas questões psíquicas e os seus contatos sociais. Você é um ser completo, inteiro. E a gente não pode olhar somente para um aspecto dessa sua natureza humana. Ainda mais quando tratamos do processo de adaptação. Você está submetido a constantes mudanças devido à interação com o meio. Então, o tempo todo, nós estamos passando por uma transformação, nos transformando para nos adaptar ao meio em que vivemos. O terceiro pressuposto, a adaptação é condição essencial para você ter uma resposta positiva na interação com o meio. Para você viver bem, integrado ao seu meio, você precisa passar de forma adequada pelo processo de adaptação. O processo saúde-doença, ou seja, o processo que determina se você vai permanecer com saúde ou se você vai adoecer, está intimamente ligado ao resultado que se espera dessa adaptação, que, quando ocorre, é considerada uma resposta positiva aos estímulos internos e externos que o ambiente proporciona. O quarto pressuposto é, assim como toda pessoa, você tem elementos de adaptação. Não existe aquela história de, fulano tem vários recursos, tem várias situações e tal, e ele se adapta a qualquer coisa e tal, já cicrano, nossa, coitado, ele não tem condição nenhuma, não tem nada a oferecer ali para poder se adaptar e tal. Não, isso não é verdade. Assim como toda pessoa, você tem elementos de adaptação, em menor ou em maior nível. Existem 4 modos adaptativos: o modo fisiológico, o autoconceito, o funcional e o modo interdependência. É importante que você conheça como funcionam para lançar mão deles de forma estratégica em favor de sua adaptação ao home office. Não se prenda à nomenclatura, aos nomes dos modos adaptativos. Concentre-se em aprender o que eles revelam para você, ok? O modo de adaptação fisiológico está associado à forma como a pessoa responde como ser físico aos estímulos do ambiente. O nosso organismo possui 5 necessidades básicas importantes para a sua integridade fisiológica, que são a oxigenação, a nutrição, a eliminação, a atividade e o repouso. É importante analisar algumas variáveis envolvidas no suprimento adequado das necessidades fisiológicas básicas, dessas 5 necessidades. Na nutrição, por exemplo, é imprescindível que você tenha uma alimentação balanceada, rica em nutrientes e na quantidade necessária, adequada. Na modalidade home office, em relação à alimentação, é possível observar 2 fenômenos, o esperado e o concreto. O fenômeno esperado no home office tem como base a expectativa de que, trabalhando em casa, haverá uma redução no custo da alimentação e uma melhoria na sua qualidade, sobretudo pela maior disponibilidade de tempo das pessoas em home office para preparar suas próprias refeições,
o que pode ser entendido como um benefício direto para você que trabalha em casa. Entretanto, quando não se toma os devidos cuidados, o fenômeno concreto aponta justamente para o contrário. Ou seja, uma significativa perda de qualidade nutricional e muitos gastos, por exemplo, com o delivery de fast food. Visto que a ausência de atividades sociais presenciais, que historicamente geram satisfação nas pessoas, isso tudo acaba por levar a uma ingestão de alimentos que proporcionam não apenas saciedade, nutrição, mas também conforto. Como é o caso dos carboidratos, que estimulam a produção de serotonina, um hormônio associado ao prazer, numa espécie de comportamento compensatório da falta de socialização através da alimentação. Chama atenção para o fato de que este padrão alimentar descuidado com a própria saúde, em que se observa um aumento no consumo de carboidratos, vem sendo considerado um fator de risco para o surgimento e agravamento de doenças cardiovasculares, como infarto, AVC, derrame, já que ocorre no home office uma aliança da má nutrição com as práticas sedentárias. Quando tratamos do home office, as variáveis atividade e repouso estão interconectadas. Em home office, você pode sofrer alterações no seu cotidiano, mesclando o trabalho com descanso sem controle algum, em um eterno looping. O padrão de sono também pode ser alterado pela situação de isolamento presente no home office, com mudanças no horário de início do sono e diminuição realmente da sua qualidade. Essa situação é potencializada quando analisamos sob a perspectiva de gênero. Culturalmente, as mulheres são responsáveis por boa parte do trabalho não remunerado dentro dos seus lares, utilizando parte do seu dia para cuidar das crianças, dos idosos, dos que moram na mesma casa, ou nos afazeres domésticos, tornando, portanto, as horas de descanso uma nova jornada laboral, a dita jornada dupla, jornada tripla de trabalho. O modo autoconceito de adaptação está relacionado à sua psicologia e espiritualidade, ou seja, envolve os seus aspectos psicológicos e espirituais. Ele é dividido em duas facetas, o eu físico e o eu pessoal. Me explico melhor. O eu físico diz respeito à sua percepção em relação a todas as suas características físicas, a sua imagem corporal. Essa percepção pode ser prejudicada no contexto do home office, já que, devido ao isolamento, você pode descuidar da sua estética, da sua imagem, da sua higiene. E também, com a nova rotina alimentar, junto com o sedentarismo, experimentado realmente por muitas pessoas em home office, você pode modificar a sua aparência e alterar a sua percepção corporal. O eu pessoal é baseado em 3 aspectos: na sua resistência para evitar o desequilíbrio, naquilo que você espera de si e do mundo, e nas suas crenças e valores. Se por um lado o isolamento do home office pode afetar a sua percepção física, por outro, este mesmo isolamento pode ser também uma estratégia fundamental para você fazer uma conexão com a sua própria essência, com o seu eu pessoal. Mas não se pode negligenciar que em home office o seu lado psíquico pode demonstrar uma certa fragilidade, devido à falta de socialização, mesmo com o aumento da interação familiar no domicílio, o que pode gerar sintomas ansiosos, preocupações exageradas com os familiares e amigos e, sobretudo, dúvidas com relação ao futuro. Não é à toa que, dentre os possíveis acometimentos à saúde relacionados com o trabalho em home office, se destacam as doenças mentais, as doenças psiquiátricas.
O modo funcional de adaptação trata das suas funções sociais que você desempenha ali e de como você se enxerga no seu meio social. Historicamente, os papéis desempenhados na sociedade dependem das relações existentes entre as pessoas. Por isso, como em home office as relações são virtuais, você pode ter problemas para compreender qual é o seu papel funcional, em razão das dificuldades advindas dessa lógica de trabalho não presencial. Por último, temos o modo interdependência de adaptação, que é centrado nas relações entre as pessoas e, portanto, trata das suas relações interpessoais e interações sentimentais. No home office, se você descuida das estratégias para vencer o isolamento, um déficit nas relações interpessoais acaba sendo gerado, o que pode afetar a sua saúde física e mental. Assim, você precisa urgentemente estabelecer relações saudáveis no home office, ainda que de maneira virtual, de modo a suprir essa demanda social. A teoria adaptativa de Callisto Roy subsidia as discussões sobre o home office em favor da sua adaptação e superação de limites, de maneira que você consiga descobrir os caminhos, as formas de se fazer e ser no campo do trabalho. E nós, profissionais de saúde, temos um papel fundamental de acompanhamento do processo de adaptação. Especificamente no home office, somos protagonistas no papel educativo, auxiliando você no estabelecimento de estratégias que facilitem toda a engrenagem adaptativa, com foco na manutenção da sua saúde. Todos os elementos da adaptação estão presentes em nós, mas cada um deles pode variar de pessoa para pessoa. No contexto atual do trabalho remoto, se impõe um desafio: a construção individualizada. No home office, é necessário construir estruturas que respeitem o sentido do indivíduo. E, tradicionalmente, a gestão de pessoas tenta criar estratégias coletivas. Então, a ideia de trazer para o centro os indivíduos é nova. O home office, de fato, pode ter iniciado uma era de personalização, de individualização. Por fim, são requisitos para se trabalhar em home office questões relacionadas com a estrutura física e o perfil comportamental do home office de você. Ou seja, é necessário, por exemplo, que você possua ferramentas de trabalho adequadas para que você possa executar o seu trabalho sem restrições e sem prejudicar a sua saúde. Você deve ter concentração, organização, disciplina, autonomia, comprometimento e dinamismo. Então, você precisa desenvolver as habilidades exigidas pelo home office e também garantir a infraestrutura necessária para que consiga trabalhar bem em sua residência, com a produtividade lá em cima. Invista na forma como você interage com o meio, na sua adaptação e capacidade de autogestão. Todos itens essenciais para quem trabalha em home office. E o mais importante, você deve ser focado em trabalho colaborativo. Trabalhando remotamente em home office, a colaboração e as trocas constantes são o eixo do trabalho coletivo. No home office, o silêncio é ausência. Não se cale, seja colaborativo, tanto oralmente quanto por escrito ou através da comunicação não verbal, ou seja, por meio dos seus gestos, expressões faciais, da humanidade apresentada
pela imagem. Como você pode observar nesta cena cheia de vida? Observe atentamente cada uma dessas pessoas nas suas comunicações não verbais, nos seus gestos, nas expressões faciais, na humanidade realmente apresentada pela imagem. Afaste-se do individualismo. Seja solidário. O foco deve ser o trabalho colaborativo. O home office pode se tornar uma realidade bem adaptada e proveitosa, ainda mais se você contar com ajuda. Pode ser uma realidade em que você sabe valorizar e aproveitar o tempo de sobra, fazendo atividades que favoreçam o seu desenvolvimento pessoal, que olham para o próximo, que permitem você ter maior participação na família, encontrar mais os amigos, enfim, viver de forma equilibrada as relações de trabalho, família, amigos e da sociedade como um todo.